Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A Bíblia registra, né, naquelas genealogia, você vai lá desde Gênesis até aqueles homens que viveram 600, 800, 900 anos, a Bíblia diz assim, e morreram. Então nós somos advertidos a entender que precisamos estar sempre firmados no autor da vida. Porque sendo humanos, todos nós somos muito pequenos, muito frágeis. E só não morreremos se Jesus voltar para nos arrebatar. Mas do contrário, já está determinado pela sentença divina, né? Todos os seres humanos estão destinados a passar pela experiência da morte física. Então, a palavra que eu trago esta noite, trago para os irmãos, é uma palavra de reafirmação nesta convicção e certeza que nós já temos em Deus. Porque a morte é possível todos os dias. E tem mais um detalhe, às vezes, em muitos casos, a morte manda avisos, né? Manda avisos. Você fala, o que é isso, pastor? Como assim? Ué, o cabelo está ficando branco? É um aviso. As vistas estão mais fracas agora? É um aviso. Aquela dorzinha no peito, aquela tontura meio estranha. Deus nos guarde, nos livre, que afasta tudo isso de nós. Mas muitas vezes são avisos, dizendo, olha, está ficando, aí a casinha está ficando um pouco mais frágil, né? Às vezes, a morte manda aviso, e aí sabe é o homem que coloca a sua vida em ordem. Mas muitas vezes também nem manda aviso. É o caso de pessoas que estão ótimas, 100%, fazendo musculação na academia, fazendo caminhadas longas, maratonas, mas esse indivíduo é bom demais de preparo, tá? Isso aí é uma fortaleza, de repente. O que aconteceu? Faleceu. Não tinha nada que indicasse que ele estava perto de uma partida. Então, eu digo aos irmãos que Jesus estava, vamos voltar agora para a palavra aqui. Jesus estava concluindo o seu ministério terreno, finalizando. Eram as últimas horas dele antes da sua morte. Capítulo 14 de João, lembra? Primeiro veio a ceia, no capítulo 13. A partir do capítulo 13, depois da ceia, começa o ensino. Vai até o capítulo 18. Só ensinos e tudo tendo a ver com a preparação da sua prisão, que seria naquela noite, e depois da sua crucificação, que seria no outro dia de manhã. Então, olha o que ele diz para os seus apóstolos, que estavam todo mundo meio abalado. Sem dúvida alguma, Jesus via a sombra da cruz, a dor, a tristeza, o confronto que ele ia ter com o pecado. Ele devia ter mudado um pouco a fisionomia, a maneira, e os apóstolos devem ter notado, e aquilo afetou, abalou todo mundo. Jesus celebra a ceia num tom muito solene, deve ter mudado o tom da voz, a forma de dirigir aos seus apóstolos, porque é isso que acontece quando a gente entra num estado de sobriedade, ou seja, contrição, para confrontar às vezes problemas muito grandiosos como Jesus ia confrontar. Então o Senhor está agora procurando consolar os seus apóstolos, tentando superar aquele momento e passar para eles a palavra da fé. Como é que Jesus consola o nosso coração, consola os seus discípulos? Ele não consola ninguém, Jesus nunca fez isso, só as falsas doutrinas que usam esses pretextos, mas ele nunca oferece conforto dizendo que vai dar muito dinheiro para nós, vamos ficar ricos, vamos ficar uma prosperidade aí exagerada aí que não existe. Não, sabe como ele consola nosso coração? É o único consolo e é o verdadeiro consolo que ele oferece para os seus seguidores. O céu. O céu é o nosso consolo.
Não se turbe o vosso coração. Então tinha sintomas de tristeza no meio deles, muito forte. Credes em Deus. A fonte de toda paz, de todo conforto é o Senhor, é Deus. Crede também em mim, Jesus é o Salvador. Na casa de meu Pai há muitas moradas, é o céu. Ele oferece o céu, Ele nos lembra a respeito do céu, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos conforto, para que nós não tenhamos medo do amanhã. Quando esses rumores tristes, tenebrosos estão rondando por toda parte, você tem que lembrar, na casa de meu Pai há muitas moradas. Depois de dar instruções sobre a casa do Pai, Jesus disse: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, João 14,4. Ao que Tomé respondeu: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho, João 14,5. Ou seja, mesmo entre os discípulos existem dúvidas. E quase sempre a dúvida gera um temor. Eles não sabiam, no caso Tomé foi muito honesto, Tomé sempre foi honesto. Eu não acredito, se eu não ver, se eu não colocar a mão. Interessante que Jesus nunca foi duro com Tomé. Trouxe as provas que Tomé queria e precisava para crer. Jesus apresentou as provas todas que ele reivindicou. Nesse caso aqui, então, ele é muito honesto, diz: nós não sabemos para onde vai, nem como podemos saber o caminho. Então havia e há até hoje, né? Nós sabemos muita coisa de Deus, mas tem muita coisa que nós não sabemos. E principalmente quando vai chegando perto, né, desse momento escatológico, em que coisas que dizem respeito à eternidade podem acontecer. Nós estamos envolvidos em todo esse contexto, né? Então, não sabemos, Senhor, explica-nos, mostra-nos. Então o Senhor agora vai trabalhar em cima exatamente dessas dúvidas. Nós só lembrando aqui que os judeus da época lá de Tomé tinham uma concepção de 3 céus. Eles achavam que haviam 3 céus, acreditavam em 3 céus. O céu primeiro é atmosférico, é o céu das nuvens. Esse céu que a gente vê com o olho nu. Os judeus diziam: esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu que só pode ver com telescópio, onde estão os planetas, os astros. Esse é o céu dos astronautas, que conseguem ir lá. E por fim tem o terceiro céu. Paulo falou que foi arrebatado ao terceiro céu e que viu neste céu coisas inefáveis, ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então este terceiro céu, sem dúvida, é um céu metafísico, espiritual, transcendente, é o céu de Deus. Ah, pastor, chamou de paraíso. Uma parte do céu é o paraíso, outra parte é a cidade celestial, mas tudo é o mesmo lugar, é o mesmo ambiente, é o céu. Certo? Então, essa era a ideia dos discípulos daquela época a respeito do céu. Havia um terceiro céu. Onde ele está? Só Deus sabe. Pode estar tão perto de nós como nós nem imaginemos. E pode estar tão longe também como nunca pensamos. O fato é que ele existe. E se tem um lugar no universo que Deus não permitiu que o pecado entrasse, foi lá. Ficarão de fora, de lá não entra o pecado. Ficarão de fora. Então o Senhor preservou o céu como modelo da criação original. É daquele jeito que Deus vai fazer uma reversão de redenção no planeta Terra, no universo, para se tornar tudo igual ao que está hoje lá no céu. O modelo exato que saiu da mente de Deus, não foi alterado, não sofreu degeneração, não tem nenhuma marca, nenhuma digital do pecado. Consolo num cenário de angústia. Jesus se encontrava angustiado, ele devia estar bastante. Quando ele vai para o Getsemane, ele chega a dizer: a minha alma está triste, angustiada até a morte. Em menos de 20 horas,
tudo o que fora predito a seu respeito se cumpriria. Jesus revelou que o seu sofrimento traria o bem para todos. Aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Era difícil entender isso. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. João 16, 22. Ou seja, Jesus vinha preparando o coração dos seus discípulos e apóstolos para aquele momento. Aí vem a pergunta, mas Senhor, como viver sem a sua presença neste mundo? É aí que ele entra com o ensino sobre o Espírito Santo. Ele disse, eu rogarei ao Pai, quando eu subir, eu sair daqui, eu irei ao Pai e rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A ideia e o ensino sobre o Espírito Santo tem um sentido altamente significativo quando a gente entende que se o Senhor Jesus tivesse ido embora e não tivesse vindo o outro Consolador, nós estávamos arruinados aqui neste mundo, sem alguém para caminhar conosco, sem alguém para falar conosco todo dia, nos corrigir, nos aperfeiçoar, nos orientar. Então, a vinda do Espírito Santo, irmãos, foi algo grandioso. O Senhor Jesus está falando aqui, como viver neste mundo sem a sua presença física. Como é que nós vamos continuar, Senhor? Se o Senhor sumir daqui, desaparecer daqui, nós estamos perdidos. Jesus disse, o Espírito Santo vem. Eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. Ele vai ungir vocês, Ele vai dar entendimento a vocês, Ele vai dar conforto a vocês, Ele vai dar poder para vocês. Irmão, graças a Deus que o Espírito Santo está na igreja. Sem o Espírito Santo nós não viveríamos, esse mundo virava um inferno. Mas o Espírito Santo está na igreja. E não vai sair da igreja. A hora que ele fala assim, está na hora de sair, ele leva a gente com ele. É o arrebatamento. Com certeza o Espírito Santo vai sair desse palco de guerra contra o mal, vai levar a igreja e vai deixar o mundo em aberto aqui para uma erupção maligna, que a Bíblia diz que virá depois do arrebatamento. Nos capítulos 14 a 16, então Jesus fala sobre o Espírito Santo. É neste ponto que a doutrina do Espírito Santo tem um grande conteúdo, direto dos lábios de Jesus. Em todo o Novo Testamento, esse é o lugar, vamos dizer assim, mais produtivo, mais cheio de conteúdo sobre o Espírito Santo. Jesus falava poucas palavras, mas significava muita coisa. Então você fala, mas só 14, 15, 16, 3 capítulos, pastor, para fazer a doutrina era suficiente. Que ele fala do ministério do Espírito Santo, da forma como ele ia trabalhar com o mundo, com a igreja, a forma como ele ia dotar os apóstolos para pregar o evangelho e assim por diante. O Espírito Santo, então, é a maravilhosa fonte de sustentação e consolo durante a ausência de Jesus. Nós não temos a presença dele física, mas nós temos, pelo Espírito de Deus, a presença tanto do Pai como do Filho no Espírito Santo conosco nessa dispensação. Vamos ver então um pouquinho agora dessas dúvidas que começou lá com o Tomé, tá? Vamos retornar a elas aqui, porque não era só ele que tinha dúvidas. Incertezas de Pedro e Felipe. Pedro fez a mesma pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Aí vamos ver o que Felipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Estou há tanto tempo convosco que você ainda não conheceu algo do Pai olhando para mim? Olhe para mim direito, observa. Quer dizer, os apóstolos estavam perto da fonte da vida, às vezes sem perceber, perto da verdade sem perceber. O Senhor Jesus disse: eu sou a revelação de todas essas perguntas. Então todos nós enfrentamos dúvidas e conflitos teológicos. E o Senhor, naqueles últimos momentos então na terra,
está dialogando com seus apóstolos a fim de transmitir para eles, no mínimo, os princípios que ia começar a nortear a vida deles para maiores experiências com Deus. Veja que Jesus tinha dito, ele disse, olha, tenho muito que vos falar. Em João registra esse texto. Tenho muito que vos falar, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Consolador, ele vos dirá tudo quanto eu tiver ouvido do Pai, tudo quanto eu tiver anunciado, ele vai interpretar, vai explicar para vocês, porque vocês não podem agora suportar. Então, há um ministério do Espírito Santo hoje dentro de nós, que nos leva até um conhecimento mais profundo do que eles podiam ter com a presença física de Jesus. Foi exatamente pensando nessa experiência que Jesus disse, farão as obras que faço e farão maiores ainda, porque vou para o meu Pai. Ele estava falando do Espírito Santo produzindo, né, uma virtude, um poder interior que faria a igreja deslanchar, fazer milagres, ganhar almas em maiores proporções do que até na época do ministério terreno. Aí vem agora mais um problema, ele não é nem só de dúvida, né, de incerteza, mas de engano, ao engano de Judas Iscariotes. Preste atenção aqui, bem importante. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. Essa expressão aqui é uma observação. João que estava escrevendo disse, eu estou falando do Judas, mas não é o Iscariotes. O que o Judas que ele menciona aqui falou? O Judas disse assim, Senhor. O Iscariotes não dizia Senhor. Por isso que ele disse, não Iscariotes. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Esse era o problema do conflito de Judas Iscariotes. Porque o outro Judas chamava Jesus de Senhor, mas o Iscariotes não. Judas Iscariotes tem um conflito, o pior conflito que um ser humano pode viver neste mundo, que é o conflito de rejeitar a fé perfeita em Deus, rejeitar a submissão e o entendimento do senhorio de Cristo. Ele não cria que Jesus era o Senhor. Ele esperava que Jesus fosse um libertador político. E ele queria empurrar Jesus para o conflito. Que ele pensava assim, não, a hora que nós dermos um empurrão nele e ele confrontar aí com os romanos, ele vai mostrar a audácia e a perícia dele como um grande agitador, como um grande libertador, e a gente vai acabar dando a volta por cima, matando esses romanos aí, e essa turma que está oprimindo nós, e aí nós vamos governar com ele, vamos sentar nos tronos, vamos ser os seus poderosos da terra. Jesus não ia fazer nada disso. Alguns estudiosos acreditam que Judas resolveu acabar entregando Jesus, exatamente para tentar pôr ele no fogo, pôr ele para fazer o que ele esperava que Jesus ia fazer. Porque Jesus nunca ia fazer isto. Bom, vamos continuar. Ao alimentar um espírito indiferente e mundano, Judas abriu brechas para Satanás. Jesus sabia desde o princípio que Judas Iscariotes o trairia. Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. João 6,70. Judas Iscariotes não estava limpo. Jesus nasceu e disse, olha, vocês têm que estar limpos, deixa eu limpar vocês. Ah, Senhor, não vai me lavar, não. Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Judas não deixava Jesus lavar ele. Não havia nascido de novo. Os seus pecados não tinham sido perdoados, ele nunca arrependeu deles. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, observa, a palavra de Jesus fazia efeito em Pedro, em Mateus, em Tiago, em João, em todo mundo, mas não fazia em Judas. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Por que falar esse ensino aqui dentro desse contexto? Eu estou falando o seguinte, irmãos, é que quando analisamos a questão sob o ponto de vista da eternidade, o importante é nós olharmos para dentro de nós e reconhecermos, e chegarmos à conclusão,
A palavra de Jesus está me transformando. A palavra de Jesus está me lavando, está me limpando. Cada dia eu reconheço que preciso melhorar nessa área, na outra. E eu sei que é Deus que está me mostrando isso para me transformar, para mim ficar um crente mais abençoado, mais santo, mais puro, mais temente a Deus. Porque para a eternidade é isso que importa. Só isso. O resto, irmãos, são as coisas que Deus acrescenta, que nem precisa de pedir. Ele acrescenta. Mas nós temos que olhar, a palavra está fazendo efeito na minha vida, eu estou sendo transformado segundo a imagem de Cristo, todos os dias a minha vida melhora em algum ponto. É natural que às vezes você caminha 2, 3, 4, 10 passos, de repente dá uma retrocedida, volta 3. Mas você não perdeu ainda não. Levanta, fica firme, diz, eu vou tocar para frente com Jesus na minha vida, o Senhor é misericordioso. Aí você tem outra caminhada boa para frente, avança bastante. De vez em quando tem um retrocesso que faz mal, que realmente não deveria existir, mas isso também não quer dizer que você perdeu a sua comunhão com Deus, não. É só firmar o passo de novo, que Jesus continua ali ao seu lado. Nós estamos estudando muito isso na vida de Abraão, né? Abraão você já viu mais erro agora na vida de Abraão do que você pensava, nas lições que estamos estudando. Não, meu Deus, pensava que Abraão tinha feito isso, não. Que mentira deslavada é essa que ele arrumou? Que confusão é essa com essa escrava? Meu Deus, que confusão. Se fosse numa família de hoje, não estava todo mundo execrado, né? Isso não vale nada, esse povo e tal. Ué, quem que estava na questão? Abraão. E Deus estava trabalhando sobre as vidas imperfeitas para fazer um plano perfeito. Eu gravei agora mesmo dizendo o seguinte: Deus teve que fazer o plano da salvação, passar pela experiência de muita gente, relutante, duvidosa, cheia de defeitos. Eu disse, as pessoas pelos quais o plano da salvação teve que correr, teve que andar, eram imperfeitas, mas o plano era perfeito. O plano de Deus continuou perfeito até o fim, até chegar em Jesus Cristo, o nosso Salvador, em que não há nenhuma mancha, nenhum pecado, nenhum erro. Chegou nele, ele vindo da descendência de Abraão. Mais um detalhe, Judas Iscariotes cumpriu a profecia do Salmo 41, verso 9, onde está escrito, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Judas foi totalmente responsável por suas ações. Não era outro que era culpado dele não crer, não, era ele mesmo. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele é a responsabilização, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Ou seja, ele era totalmente culpado. A trágica experiência de Judas Iscariotes acendeu-nos um sinal de alerta. Não podemos brincar com a ideia de seguir a Cristo de forma leviana. Temor no coração. Quando tem em vista a eternidade, temor, reverência. Jesus, dá-me um coração que tema e trema diante do Senhor. Diante do Senhor tem que ter honra, tem que glorificá-lo, tem que reverenciá-lo, tem que reconhecê-lo, porque Ele é santo, absolutamente puro, justo, perfeito. Nosso Salvador, melhor amigo que nós temos. Caminho, a verdade e a vida. Jesus equiparou-se ao tabernáculo, o lugar onde Deus escolhera para revelar-se lá no Antigo Testamento. Como é que era o tabernáculo? A entrada do tabernáculo era chamada pelos judeus de o caminho. O lugar santo, que era uma parte mais reservada, a verdade. E o Santíssimo, que era o lugar onde Deus manifestava a glória dele uma vez por ano, era chamado de vida, a vida. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus entenderam que ele se autoproclamava como sendo a revelação viva de Deus na terra. Se Deus se revelou no tabernáculo, e foi de forma limitada, em Cristo, a revelação do Pai foi completa.
Todos os profetas falaram do Pai, mas Jesus não falou do Pai, Jesus revelou o Pai. Jesus manifestou o Pai. A metáfora do caminho indica que somente Jesus dá acesso a Deus. No caminho encontramos placas indicativas que devem ser respeitadas para a nossa própria segurança. Isso fala da doutrina do Senhor. Muitos querem andar pelo caminho sem observar as placas, né? Eu quero Jesus, mas não procura entender sua palavra, não procura compreender o seu ensino. É importante para ter essa experiência profunda com Deus, compreender o que Jesus ensinou. A Bíblia diz que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Vamos aproximar o máximo que pudermos, cada dia um pouco mais, do Senhor Jesus. Eu sou a verdade. Verdade é aquilo que é certo, que é justo, que pode ser comprovado. Jesus nos revelou a vontade de Deus de forma clara, absoluta. Jesus não é uma verdade, ele é a verdade. Ele nos ensinou sobre o mundo visível e o mundo invisível, sobre o céu e sobre o inferno, sobre Deus e Satanás, sobre o presente e o porvir, sobre a vida presente e a vida futura. Sua mensagem não consistia em ideias abstratas apenas, etéreas, mas em princípios concretos e eficazes, capazes de moldar o nosso modo de pensar e de agir. Eu sou a vida. Ele provou ser a vida ressuscitando os mortos e prometendo aos seus discípulos a vida eterna. Ele próprio ressuscitou de entre os mortos na manhã do primeiro dia. No final dos tempos, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos sepulcros. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. João reconheceu Jesus como sendo verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. Que maravilha. Conclusão. O caminho não é uma religião, é uma. A verdade não é uma filosofia, é uma. A vida não é uma fábula, é uma. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção, a Bíblia diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo que falou isso, 1 Coríntios 16, 9. Adversários aparecem muitas vezes em forma de dúvidas, de temores e às vezes do desânimo, porém temos que seguir adiante. Nosso alvo então é a cidade celestial, a morada, a casa do Pai, onde há muitas moradas, que o Senhor disse: olha, não fiquem tristes, vocês vão ficar sem minha presença física, mas depois a gente encontra novamente. Eu já vou na frente, vou preparar o lugar para nós estarmos juntos eternamente. Que dia maravilhoso, que este dia chegue logo, que Jesus volte logo para buscar a igreja, o arrebatamento aconteça. Pastor, mas e aí como é que fica este mundo? Não quero nem saber como é que fica este mundo. Esse mundo já teve tempo de sobra para arrepender. E Deus ainda está dando tempo ainda não acabou não o tempo. Mas eu não vou ficar por conta agora desse mundo o resto da minha vida. Eu quero ir embora para o céu, eu quero ficar com Jesus. Eu quero que a minha família, todos vocês, todos nós estejamos um dia num lugar feliz, seguro, cheio de alegria, de paz, onde a plenitude de Deus estará com nossas vidas. Porque senão vamos ficar interminavelmente aqui neste mundo. Enquanto... Não vai converter todo mundo. Isso aí, lamentavelmente, é a verdade. Não vai se converter todo mundo. E aqueles que têm que converter, vamos trabalhar firmemente, arduamente, para produzir esse resultado pelo Espírito de Deus, de conversões para a vinda do Senhor. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Vamos cantar um hino, mas vamos fazer uma oração primeiro. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está trabalhando no meio do seu povo, essa virtude, essa unção de Deus que toma conta de nosso coração, que nos move para o Senhor, que nos faz desejar o céu como morada eterna, o lugar onde nós queremos estar, muito breve na tua presença, para te louvar, te agradecer, para termos, Senhor, a plenitude da sua presença. Senhor, abençoe tua igreja na terra, teu povo, nós possamos ter a sabedoria do Espírito Santo para saber nos comportar em toda situação, sempre dando glória ao teu nome, sempre manifestando o poder do teu evangelho. Ó Deus, nós oramos te agradecendo, fica sempre conosco. Sentem um minuto, Senhor.